Imagine um homem que vive no silêncio do deserto, longe das cidades, longe do conforto, guiado apenas por uma voz divina que ecoa em seu coração. Um homem que abriu mão de tudo para cumprir um propósito que mudaria para sempre a história da humanidade. Hoje, você vai conhecer a jornada intensa, desafiadora e inspiradora de João Batista, o profeta que preparou o caminho para o Messias e enfrentou perigos, prisões e até a morte para cumprir sua missão. Prepare-se para uma narrativa emocionante, cheia de reviravoltas, fé e coragem. Uma história que vai tocar o seu coração e revelar lições profundas sobre propósito e obediência. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque esse vídeo foi feito com muito carinho para você que ama histórias bíblicas profundas e impactantes. Vamos juntos nessa jornada. No silêncio do deserto da Judéia, João caminhava entre dunas alaranjadas, vestido com pele de camelo e cinto de couro, vivendo uma rotina simples e solitária. Seus dias eram preenchidos pela busca de gafanhotos e mel silvestre, seus alimentos habituais, enquanto meditava sobre as promessas antigas. O vento seco soprava como um sussurro constante, lembrando dos profetas que vieram antes dele. João observava o nascer do sol todas as manhãs, sentindo-se parte da criação que anunciava. Ele vivia separado das cidades, distante de conflitos e multidões. Sua vida era marcada pela calma e pela disciplina, mergulhada em oração contínua. Ninguém poderia imaginar que aquele homem do deserto carregava uma missão grandiosa. Seu mundo comum era simples, mas carregado de propósito. E, ainda assim, ele não sabia o quão grande seria o chamado que estava prestes a receber. Certa noite, enquanto o céu estrelado cobria o deserto como um véu brilhante, João ouviu a voz de Deus chamando-o para algo maior. O silêncio ao redor se quebrou quando o Espírito tocou profundamente, mostrando-lhe que sua vida não poderia mais permanecer isolada. Ele deveria deixar o conforto da solidão e ir ao encontro do povo, anunciando a chegada do Messias. João sentiu seu coração acelerar, pois sabia que essa missão mudaria tudo. Era o início de uma jornada arriscada, repleta de responsabilidades imensas. Seu objetivo estava claro: contar a história que os profetas anunciaram e preparar o caminho para aquele que viria. Mesmo sem desejar glórias humanas, entendeu que sua voz precisava ecoar por Israel. Assim começou sua aventura espiritual. Mas ao sair do deserto, João encontrou um povo endurecido pela opressão romana e pela frieza espiritual. Muitos não queriam ouvir sobre arrependimentos, zombavam de sua aparência e duvidavam de sua autoridade. As autoridades religiosas o observavam com desconfiança, temendo perder influência para aquele profeta selvagem. João precisava enfrentar longas caminhadas até o Jordão, sob o calor escaldante, levando consigo a mensagem que ardia em seu coração. Algumas pessoas o rejeitavam violentamente, chamando-o de fanático. Outras, presas ao pecado, recusavam-se a mudar. Ainda assim, João perseverava, batizando os arrependidos e pregando com ousadia. Cada dia era uma batalha, mas ele sabia que não podia desistir. O momento de decisão chegou quando rumores começaram a se espalhar de que Herodes Antipas o considerava uma ameaça. Seus discípulos ficaram preocupados, alertando que o rei poderia mandá-lo prender a qualquer instante. João sabia que, se continuasse denunciando os pecados de Herodes, arriscaria sua própria vida. Porém, calar-se significava falhar em sua missão e trair o propósito divino. Entre continuar pregando ou recuar para salvar-se, João enfrentou o maior dilema de sua caminhada. O deserto, outrora seu refúgio, agora parecia distante. Ele fechou os olhos, respirou fundo e decidiu permanecer fiel, mesmo que isso lhe custasse tudo. Para João, a verdade valia mais do que a própria segurança. O clímax chegou quando João encontrou o maior desafio: enfrentar a multidão que duvidava dele enquanto aparecia, diante de todos, aquele que ele anunciava. Jesus aproximou-se do Jordão, e naquele instante João sentiu o peso de sua missão alcançar o ponto máximo. Seu coração tremia. Como poderia ele batizar o próprio Filho de Deus? As águas pareciam agitadas, o povo murmurava,
e João lutava contra a pressão interna de sua própria indignidade. Era um momento decisivo, o ápice de tudo o que tinha vivido. Enfrentar a glória divina tão de perto o deixou vulnerável, quase incapaz de seguir adiante. Mas Jesus insistiu, e João, vencendo o medo, mergulhou o Salvador nas águas sagradas. Quando Jesus saiu das águas, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu como pomba, enquanto uma voz divina ecoou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." João sentiu seu corpo estremecer, pois naquele instante todos os desafios fizeram sentido. Ele tinha cumprido o propósito para o qual nascerá. A confirmação divina ressoou não apenas no ar, mas em sua alma. A multidão emudecida testemunhou o milagre. A missão estava oficialmente concluída, e João sabia que sua jornada nunca mais seria a mesma. Sua obediência tinha preparado o caminho do Messias. Nada era mais importante. Mesmo após o batismo de Jesus, os desafios não cessaram. Herodes finalmente ordenou que João fosse preso, encarcerando-o em uma fortaleza escura e úmida. O profeta, acostumado à liberdade do deserto, agora vivia entre correntes e paredes frias. O sofrimento físico e emocional era imenso. Ele se perguntava se ainda havia algo mais que precisasse fazer. Seus discípulos vinham visitá-lo, trazendo notícias do ministério de Jesus, e isso o confortava. Embora encarcerado, João encontrava paz ao saber que o Messias estava cumprindo seu propósito. A prisão não diminuía sua fé, pelo contrário, aprimorava sua confiança em Deus. Era mais uma etapa de sua missão. Dentro da cela, ele lutava contra dúvidas que surgiam nos momentos de maior angústia. Será que realmente tinha preparado o caminho corretamente? Será que o povo compreenderia a mensagem? João enviou discípulos a Jesus para confirmar, e a resposta foi clara. Milagres aconteciam, cegos viam, coxos andavam e o evangelho era anunciado aos pobres. Esses relatos fortaleceram o espírito do profeta. Ele percebeu que, mesmo enfrentando o pior da vida, sua obediência tinha deixado frutos eternos. O deserto parecia um sonho distante, mas a fé permanecia viva em seu coração. Era sua âncora. Quando o momento final chegou, João recebeu a sentença de morte por ordem de Herodes, influenciado pela crueldade e pelos caprichos da corte. Ainda assim, ele não lamentou a própria sorte. Sabia que tinha sido fiel até o fim. Sua vida era um testemunho, um sacrifício vivo em prol da verdade. Enquanto aguardava o derradeiro instante, João refletia sobre tudo o que tinha vivido: o deserto, a voz de Deus, o Jordão, o Messias. Cada passo havia sido guiado pelo propósito divino. Ele não temia a morte, pois tinha plena certeza de que sua missão estava completa. Assim, João Batista deixou este mundo como viveu, firme, fiel e cheio de convicção. Sua história ecoou por gerações, inspirando milhões a buscarem a verdade com coragem. O homem do deserto tornou-se símbolo de humildade e obediência. Sua vida nos ensina que cumprir um chamado exige renúncia, sacrifício e determinação. E que, mesmo diante de desafios impossíveis, Deus fortalece aqueles que permanecem fiéis. O caminho percorrido, repleto de dores e vitórias, revelou uma nova realidade espiritual para a humanidade: a preparação do coração para a chegada de Jesus. Sua jornada terminou, mas sua mensagem permanece viva para sempre.